E antes de entrarmos no assunto propriamente escolhido, agradeço o Marcos Muzak, que traz aqui uma informação relevante nessa segunda-feira complicadíssima na Grande São Paulo. O Marcos está ali na juntas provisórias, né? Está trabalhando no seu carro e ele informa que a Anchieta, ainda no trecho urbano, houve uma queda de uma árvore ali, logo no final do trecho urbano, início da rodovia propriamente dita, e complicou demais. Tudo parado ali. E a alternativa é tentar acessar a Anchieta pela Vergueiro, né? Indo paralelamente pela Vergueiro para acessar a Anchieta em outro ponto, porque ali pelas juntas provisórias a situação complicada em razão dessa árvore que desabou no caminho. Obrigado, Muzak, bom trabalho, boa viagem para você, fica com Deus. O texto constitucional dedicou trechos importantes na Constituição de 1988 para a questão da saúde. E há alguns capítulos dedicados ao tema. Vale ressaltar e notar que há um princípio norteando essa parte da Constituição que trata da saúde como direito universal. Ou seja, todos têm direito a tratamentos adequados fornecidos pelo poder público. E, na prática, ao estabelecer esse direito, a Constituição ela criou também um sistema público de saúde que é uma grande ideia, que é o SUS. É uma grande ideia. Você tem, claro, parâmetros históricos, né, que foram muito importantes para a construção do SUS como sistema público de saúde do Reino Unido, que ela está sendo desmantelado. Está sendo destruído rapidamente, em silêncio, sem que o governo admita. Mas o fato é que o extraordinário, que se tornou, repito, referência para o mundo, sistema de saúde público no Reino Unido, ele está sendo desmontado com muita velocidade. Redução de tempo de consulta, uma série de impedimentos para que as pessoas tenham esse acesso universal. No Brasil, está aqui um estrangeiro, certo? O sujeito chegou da Bielorrússia, ou da Romênia, ou do Canadá, do Japão, não importa. Ele precisa de um atendimento de urgência. Aconteceu alguma coisa, ele pode ser atendido em um hospital público. Ele está em território brasileiro, o SUS está aberto. Agora, a demanda é imensa, é gigantesca. Há um problema crônico de que, em breve, talvez em 1 ano e meio, aconteça aquele choque que está determinado entre o teto de gastos e a garantia constitucional, o piso constitucional para a educação e para a saúde. E aí, mantidos os pisos e o teto, não restará dinheiro para mais nada. É preciso remover o teto. Mas a pressão dos liberais de jardim de infância, e também dentro do Congresso, na imprensa e até no governo, é remover a garantia constitucional. Agora, o SUS precisa de recursos, a demanda é imensa, é gigantesca, e além, claro, de muitas vezes não ocorrer a devida administração desses recursos. Por isso, existem os planos de saúde. Eles entram como um sistema suplementar. E é bom notar que há diferença entre suplementar e complementar. O sistema complementar seria um sistema, ainda que do setor privado, mas que funcionaria em conjunto com o SUS. Você pode ter sistema de voucher, etc., mas em conjunto com o SUS. O suplementar, não.
ele é paralelo, ele é à parte. Mas ele existe porque o SUS não dá conta de atender toda a demanda. Você poderia ter um sistema apenas para quem tem muito dinheiro, já que a maior parte da população teria o SUS. Porém, o SUS não dá conta dessa demanda. É uma demanda excessiva. E seria necessário um nível de investimento que hoje o Brasil não tem como fazer. Há tempos não tem como fazer. Hoje, há mais de 52 milhões de brasileiros com plano de saúde. E só plano odontológico, especificamente odontológico, mais de 30 milhões de brasileiros. Não é por acaso, não é à toa. Porque o sujeito sabe que se ele precisar ser hospitalizado, e a gente está falando aqui de mais de 90% da população brasileira, passando alguns dias no hospital, não dá para pagar a conta no hospital particular. E como, muitas vezes, é algo urgente, e hoje para marcar uma consulta no SUS já é demorado, para marcar uma cirurgia, a não ser que você tenha, assim, a decisão pela emergência da situação de realizar a cirurgia. Alguém que já chega lá precisando ser operado. Mas marcar uma cirurgia, a cirurgia é prevista, né? Resultado de uma decisão feita em uma consulta, uma decisão do médico, demora muito. E o plano de saúde, você tem o plano fornecido por empresas e tem o plano individual, que é, de certa maneira, desprezado ali pelos planos de saúde, se bem que hoje menos, né? Mas há um controle sobre o nível de reajuste desses planos de saúde. E no caso dos planos coletivos, eles têm uma liberdade para os reajustes. Só que há vários pontos a serem abordados, né? Primeiro, a relação entre os planos e os clientes. É uma relação complicada. O plano veio para ajudar. A ideia é essa, né? Como suplementar. Mas muitas vezes ele se torna um problema. Porque o cara pode até juntar uma graninha para quando precisar ir no médico pagar a consulta. Mas e a hospitalização? O custo da hospitalização no sistema privado é que leva as pessoas a terem plano de saúde. O plano quer que você pague e não use. As pessoas também, elas não querem usar. Quem quer usar o plano de saúde? Usam por necessidade. Mas o custo tem ficado cada vez mais alto. Os planos estão muito caros. Muito caros. Muita gente desistiu. Mas saúde normalmente não é um gasto adiável, né? Você fala, não, vou deixar para quando eu tiver os recursos. Não tem jeito. É preciso buscar solução imediatamente. E a pessoa fica mais velha, começa a ter uma punição por ter ficado mais velha. Como se o plano visse o envelhecer como uma ousadia. Ou seja, ficou mais velho, provavelmente usará mais. O tempo que o sujeito passou pagando aquele troço, sem usar, é ignorado. É abstraído desse cálculo. O cálculo é, ficou mais velho, provavelmente usará mais, então, já a priori, previamente, já há o aumento. Já paga mais. E muita gente que pagava um preço que era razoável, um valor que ela conseguia honrar, os aumentos foram tornando aquilo inviável. E muita gente largou e falou, vou depender do SUS e ver o que acontece, né? E ver o que acontece. Deus tenha misericórdia de nós, né? Porque é um assunto que nem de longe ele pode ser tratado como supérfluo, não é? Não pode ser tratado como
um gasto que pode ser adiado, cancelado, evitado. É um gasto que ninguém quer ter. Mas quando aparece o problema, você terá o gasto. Ou depende do SUS e dessa demanda excessiva que provoca precariedade, muitas vezes, ou tenta pagar o plano de saúde. E muita gente não tem conseguido. Mas são mais de 52 milhões no levantamento de 2024, final de 2024. Mais de 52 milhões de brasileiros. A Constituição diz: todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde, tem direito a tratamento adequado e efetivo para o seu problema, tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação, tem direito ao atendimento que respeite a sua pessoa, seus direitos, e também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça da forma adequada. Isso está na Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, que o poder público desenvolveu como uma espécie de resumo do que está no texto constitucional. E agora, há um outro ponto, que é quando alguém busca um tratamento alternativo, um medicamento que não está à disposição, que não está naquele rol da ANS. E o assunto foi parar no Supremo. Ora, o Barroso, ministro Roberto Barroso, foi o relator, e o voto dele acabou agora prevalecendo, né, na votação recente. Então, o que acontece? O Supremo decidiu que os planos só serão obrigados a custear tratamentos fora do rol da ANS quando 5 condições forem atendidas. E o rol permanece como referência principal. Mas a decisão significa que não basta a prescrição médica. Então, é preciso prescrição médica ou odontológica, né? O tratamento deve ser indicado formalmente pelo profissional, isso é óbvio. É evidente. A ausência de negativa da ANS, não pode haver parecer contrário da agência ou pendência de análise de atualização do rol. Falta de alternativa terapêutica adequada. Então é preciso que a pessoa comprove que as opções já incluídas no rol não são eficazes. Comprovação científica. O tratamento deve ter eficácia e segurança atestadas por estudos de alto nível, dentro da medicina, baseado em evidências, e o registro da Anvisa. E se um desses pontos não for atendido, o plano não será obrigado a pagar o procedimento ou o medicamento, mesmo que haja recomendação médica. Há exceções, medicamentos de alto custo, um paciente com câncer, por exemplo, e não há resposta boa às drogas já disponíveis, ele poderá solicitar ao plano um remédio mais moderno, desde que haja registro na Anvisa e estudos científicos que comprovem a eficácia. E o plano, ele deveria, até por várias vezes ter de lidar com a questão, já ter ali o que está cientificamente comprovado, o que tem registro na Anvisa, o que não tem. Não. A ideia é que o paciente se vire para encontrar todas essas respostas, demandando tempo, recursos, às vezes dinheiro, para conseguir atender a essas exigências. Pais de crianças com doenças raras podem pedir terapias específicas, desde que demonstrem que não há opção no rol da ANS e apresentem documentação médica robusta. Ora, a ANS, não vou nem dizer os planos, mas a ANS já deveria, ela, providenciar essa documentação médica robusta, para saber se aquele pedido é pertinente ou não. E ela vai acumular estudos e ela terá resposta pronta para vários pedidos. E não cada um que formular o pedido buscar documentação médica robusta. Não é brincadeira. Pesquisas e mais pesquisas em outros idiomas, etc. Tem de traduzir. Novas tecnologias, terapias genéticas ou equipamentos inovadores de reabilitação podem ser custeados, mas se cumprirem com os requisitos técnicos e legais, né?
O argumento dos juízes é que é preciso o equilíbrio entre buscar atender as pessoas, aquilo que a Constituição colocou como direito, e não inviabilizar os planos. Mas o que é inviabilizar os planos? Primeiro que não são tantos casos assim. Muitos casos são atendidos com aquilo que já está no rol. Isso não vai inviabilizar plano. Aí vem o Flávio Dino e diz: isso não dá, daqui a pouco vão querer que a guerra na Ucrânia seja discutida no Supremo. Não. Mas o Supremo se debruça sobre muitas coisas, né? Inclusive sobre direitos dos trabalhadores, aprofundando remoção de direitos. E a pergunta é simples. Dadas certas circunstâncias, a pessoa pode ou não pode pedir algo que não está naquela lista da ANS? E aí entra um outro ponto. Por que a lista da ANS não é tema de debate? A ANS, aquelas agências, né, que o Fernando Henrique estabeleceu, uma espécie de o mercado se regula, etc. Aí você coloca uma agência de regulação, fiscalização. Mas não é bem assim. O rol tem de ser debatido. Por que determinado medicamento não está? Por que determinado tratamento não está? Qual foi o critério? A influência dos planos de saúde na formulação da lista? Então, ao contrário do que pensa o Flávio Dino, é preciso sim que o assunto seja discutido no judiciário. E no caso, até para que haja repercussão geral, né? Porque é um assunto que interessa a cidadãos do país todo, o Supremo é o lugar adequado. Como, por exemplo, o Supremo decidiu agora que não há obrigatoriedade de inclusão automática de recém-nascidos em planos de saúde. O Supremo não reclamou de discutir isso, né? E é um caso do Mato Grosso do Sul, porque no Mato Grosso do Sul, a Assembleia Legislativa, o governo do estado, eles aprovaram uma lei que prevê a inclusão automática de recém-nascidos em tratamento terapêutico. Não são todos os recém-nascidos. Recém-nascido que já tem de receber um tratamento terapêutico, a inclusão automática nos planos de saúde dos pais. Os pais já têm plano de saúde, a criança nasceu, por alguma razão ela precisa de um tratamento terapêutico, e lá no Mato Grosso do Sul eles decidiram, a Assembleia e o governo do estado, é automático. A criança nasceu, precisa desse tratamento, já há inclusão automática no plano. E aí, a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, argumentou que a lei estadual invadia a competência exclusiva da União para legislar sobre direito civil e seguros. Eles não querem ter essa adesão automática, é isso. Né? Querem que os pais corram ali para fazer a adesão, pagando por isso. Há um tempo de carência, mas o tempo de carência o Supremo, pelo menos isso, o Supremo garantiu a permanência, a validade do que foi decidido pela Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul com a sanção do governo do estado. Isenção de carência. Pelo menos isso. Não, a criança nasceu agora, ela tem um problema? Não, mas há um período de carência de 6 meses, ou de 3 meses, ou de 4 meses. Não. A lei do Mato Grosso do Sul derruba esse período de carência. Pelo menos isso o Supremo decidiu manter. E as empresas apontaram violação a princípios constitucionais como isonomia, porque vai ser num estado só e os outros estados. Segurança jurídica, livre iniciativa e proteção ao ato jurídico perfeito. Basicamente, o que o André Mendonça, relator, destacou é que a Constituição atribui à União competência privativa para legislar sobre direito civil e seguros. Tá bom,
Perfeito. Isso é constitucional. Mas aí vem a pergunta: por que a União não faz isso? Por que essa lei aprovada e anulada em parte pelo Supremo? Por que ela não serve de referência, de exemplo? Por que então a União, que pode legislar sobre isso, não adota essa medida? Ó, criança nasceu, precisou de tratamento terapêutico, os pais têm planos de saúde, a adesão é automática a um desses planos. Se for um só, de ambos ali, adesão automática. Pelo menos a isenção do período de carência foi mantida. A isenção foi mantida. Não tem de esperar aquele tempo lá para que receba atendimento do plano. Pelo menos isso. Mas por que então a União não legisla sobre isso? E o Supremo, que muitas vezes tem como parâmetro situações financeiras, econômicas, orçamentárias, políticas para tomar suas decisões, deveria ter também essa razão humanitária. Porque há um princípio constitucional. Esse é o ponto. Há um princípio. Ora, se o Estado não tem capacidade para cumprir a exigência constitucional de garantir todo o atendimento necessário, inclusive para aquela criança recém-nascida, se ele não tem, que trate de facilitar a vida dessas pessoas. E muitas vezes a manutenção da vida. Que a União se mire no espelho e pergunte: estou fazendo o meu dever? Eu tenho, como está demonstrando o Supremo, eu tenho o direito, é exclusivo, ninguém pode fazer isso, só a União. Porque o governo, o Congresso, ou seja, a União, não se debruçam sobre isso. Tomem o exemplo do Mato Grosso do Sul como referência de legislação. Porque lá eles não vão poder aplicar, a não ser a parte da carência, da isenção da carência. Mas a garantia de acesso automático ao plano, não. Então as decisões vão sendo tomadas, né? E favorecem claramente os planos de saúde, como o IDEC apontou, no caso lá da lista da ANS. O IDEC apontou, falou: olha, vai ficar muito mais difícil para o consumidor. Por que então não há, da parte da ANS, a garantia de fornecer as informações científicas necessárias para a decisão? Porque ela vai acumular informações. Porque muitos casos chegarão. Ela vai acumular informações. Os planos serão requeridos. Por que não acumulam informações? Porque cada um que vai requerer precisará se virar para encontrar estudos robustos feitos na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Suíça, na Alemanha. Encontrar provas de que o tratamento oferecido não é suficiente. E para medicamentos que não têm correspondente, ou mesmo quando o que existe, o que está na lista, aquele que é fornecido pelo plano, não está resolvendo o problema. E muitas vezes ele tem de fazer isso gastando tempo e dinheiro e com a saúde se agravando, com o seu problema se agravando, com a sua saúde se debilitando. E é bom lembrar, por fim, que esse não é o único problema, né? Muitas vezes a propriedade do plano é alterada, um novo dono daquele plano de saúde. Ele tem a obrigação de manter tudo que está no contrato feito pela empresa anterior. Muitas vezes isso não acontece.
médicos que estão na lista e vão saindo porque o pagamento é parco, paga-se pouco. Alguns planos que vão deixando pouquíssimas opções para os seus clientes, dos médicos que estão na lista. Especialidades onde, em muitas cidades, o sujeito não encontra alguém que atenda por aquele plano. E mesmo ressarcimento, ou seja, aquilo que não está em discussão judicial. Ressarcimento de gasto realizado pelo cliente. Há muitas reclamações da demora, do atraso, da tramitação burocrática para que o ressarcimento seja feito. É uma relação desigual e que ocorre quando há o acionamento do plano ou da justiça, ocorre quando um dos lados está fragilizado por problema de saúde, às vezes problema grave de saúde. E o tempo é muito importante. Não é uma relação igual. Jornalismo. Então o Supremo deveria, sim, ao contrário do que disse o Flávio Dino em sua reclamação, deveria sim olhar esse assunto, e não apenas nesses aspectos que ele tem observado, mas no cumprimento pelo Estado, porque aí não é obrigação do plano, é obrigação do Estado, das exigências constitucionais Jornalismo. a respeito da saúde, meu caro Danilo Gobal.